Open Makercast. Open Makercast, seu podcast sobre inovação, cultura e negócios. Hello, Founders! Sejam todos muito bem-vindos! Ajusta o fone de ouvido, fica bem que tá começando mais um Open Makercast. Open Makercast. Yeah! Open Makercast está começando e o programa, como você sabe, ele é feito com você, pra você, por você. Então fica à vontade, fica tranquilo, fiquem tranquilas, aumenta o som, ajusta o fone de ouvido que tem muita coisa legal pra rolar pra vocês. O programa tá recheadinho, mas antes de falar do programa, quero lembrar você que esse é o nosso último episódio desta temporada de entrevista, tá bom? Não fique triste, o programa não tá acabando, a gente já continua com ele no ar, porém, nós vamos mudar um pouquinho o formato. A gente tinha previsto já 8 episódios nesse formato que a gente tem hoje, com conteúdos, participações e entrevistas, mas em breve a gente volta com um novo formato, com uma nova estrutura, uma nova roupagem, sempre entregando o melhor para você que está acompanhando a gente. Se você quiser continuar acompanhando a gente e também saber quem são as empresas que apoiam essa iniciativa, não deixe de acessar o nosso site openmaker.ind.br. Agora vamos lá, editor, solta a vinheta que está começando. Open Makercast. Open Makercast. Momento Mentoria. E hoje nós temos aqui uma super mentoria, a mentoria do Eduardo, ele que trabalha com educação. Hoje o tema do nosso programa é um tema de ensino e ele está com uma dúvida super pertinente. Vamos lá, Edu, conta pra gente o que está acontecendo com você. Fala, Mac. Beleza, cara? Meu nome é Vitor Eduardo, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e hoje eu estou como educador de desenvolvimento pessoal no Centro Brasileiro de Cursos, o SEBRAC. E hoje eu estou aqui para dividir com vocês uma dor que eu tenho, entender se vocês podem me auxiliar, que seria na questão de entender como as plataformas elas podem estar auxiliando nós professores e todos os educadores que atuam, porque a educação foi um dos setores que talvez tenham tido uma mudança mais obrigatória, porque foi o primeiro setor a ter que afastar e talvez vai ser o último a voltar a um modelo presencial. Então esse formato acabou colocando em xeque vários formatos que a gente fazia presencial. Então como as plataformas podem auxiliar a gente a talvez passar a mesma experiência, principalmente porque quando a gente fala do digital, a gente tem pessoas que têm uma facilidade e outras pessoas não, isso por conta de gerações. Então, como a gente pode fazer com que as plataformas consigam até unir essas gerações para que ambas saiam dali sentindo a mesma experiência educacional, que ambas saiam da sala de aula digital falando assim, não, eu aprendi igual ou mais no digital do que se fosse presencial. Como então as plataformas podem me auxiliar, principalmente nesse choque de idades que a gente tem? Essa é a minha dúvida, tenho acompanhado vocês, parabéns pelo trabalho e tamo junto, valeu! Valeu, Edu! Tamo junto, cara! Essa parte foi muito bacana também. Fico feliz que vocês estejam acompanhando e como eu já falei pra vocês, todo mundo pode continuar mandando as suas dúvidas, críticas, sugestões e até mesmo pedido de mentoria acessando o nosso site openmaker.ind.br, que a gente tá aqui prontinho pra isso. Pra começar, Edu, quero te dizer o seguinte, olha, fica com a gente, porque hoje nós vamos receber o Guilherme Junqueira, que é um grande especialista em educação, um cara que eu tenho um prazer gigantesco de conhecer há mais de 10 anos e tenho acompanhado muito o trabalho dele na Gama Academy. Hoje tem sido uma das maiores referências de educação do Brasil. Então, espera aí que eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai rolar a nossa conversa, não sai daí, eu acho que você vai curtir muito o que a gente vai conversar. Mas falando para você que trabalha hoje numa área também da educação e também trabalha principalmente numa empresa de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é olhar, dar um passo atrás e olhar a tua grade de produtos. Por qual motivo? Hoje, antes de falar das ferramentas e das tecnologias, a capacitação da tua entrega. Porque não dá para você replicar 100% o que você entregava antes como dá hoje com o online. Não dá para você replicar uma atividade, em especial atividade de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, com dinâmicas, com as mesmas ativações, até mesmo com a mesma carga horária, com toda aquela egrégora, com toda aquela emoção que você tem num desenvolvimento desse interno, principalmente hoje usando as ferramentas online. Então, antes de pensar nas ferramentas, vamos pensar no modelo, vamos pensar aqui na roupagem, vamos pensar nos métodos de desenvolvimento, para que você possa até mesmo dividir isso
isso em vários formatos. Eu tenho acompanhado alguns professores que foram obrigados a adaptar 100% dos seus cursos para o meio digital, para o meio online, e, por exemplo, é muito desgastante você ficar 6, 7, 8 horas à frente do computador, então dando dicas para as pessoas escreverem. Então é muito mais legal se você pegar esse curso, por exemplo. Se você tem uma atividade de 8 horas, divide esse curso em 5 aulas de 2 horas, 5 aulas de 1h30, com atividades com intervalos, com mais participação, porque é interessante hoje a gente pensar nisso. No passado as pessoas matavam a aula simplesmente não indo, né? Hoje as pessoas, elas às vezes colocam a programação ali, seja ela ao vivo ou gravada, e fecham a câmera, desligam o microfone e vão fazer outras coisas, até mesmo fazer outras reuniões. Então, se você está desenvolvendo um produto hoje que você sabe que é um produto muito bacana para as pessoas, cria gatilhos, cria momentos onde as pessoas vão construir esses momentos de interação. Depois que você construiu esse momento, aí sim você passa a pensar em formatos e ferramentas. Como, por exemplo, você pode desenvolver um playbook usando o PowerPoint do Google Online, você pode construir uma estrutura utilizando vídeos prontos da internet, você pode provocar quiz de coisas que as pessoas precisam saber para continuar seguindo nessa linha, e aí você vai utilizando todas as ferramentas que você tem disponível. Não existe só uma ferramenta, não é que você tem que assinar o Zoom, ou tem que fazer por uma ferramenta da Microsoft, ou então você tem que usar o StreamYard transmitido para o YouTube. Não importa a ferramenta. O que importa é o conteúdo e o formato que você está entregando ele. Em especial, para que o teu consumidor, para que o teu aluno perceba valor na sua entrega. Porque mais importante do que o preço que você cobra é a percepção de valor de quem está te acompanhando. E essa percepção de valor está quando você pensa, estimula e principalmente aprende com o teu próprio desenvolvimento. Quando você faz isso, você mostra interesse pelo seu aluno e principalmente coleta dele pontos de melhoria, coleta dele sugestões, pontos onde você pode aprimorar mais a sua entrega. Que eu tenho certeza que a partir daí você vai conversar muito bem com as pessoas e elas vão achar até mesmo que a sua entrega está barata para o que você está fazendo. Por último, preço. As pessoas têm uma percepção de que a entrega digital, ela automaticamente ela precisa ser uma entrega mais barata, o que não é verdade. A gente já falou aqui em programas anteriores, em especial no programa que a gente falou sobre e-commerce, que uma loja virtual ela pode ser tão custosa quanto uma loja física, porque quando você abre uma loja de rua, você não precisa pagar pelo tráfego, porque as pessoas já passam ali na frente da sua loja. Mas quando você faz, por exemplo, uma loja virtual, você precisa conduzir, fazer com que as pessoas saibam onde a sua loja está. Da mesma maneira, um curso presencial, ele tem algumas vantagens e desvantagens também. Então, quando a gente vai para o digital, se você constrói uma estrutura em que você consiga entregar uma série de produtos para o seu cliente, ele passa a enxergar mais valor. Claro que você pode dar desconto no momento de querer vender, mas o mais importante é que, mais do que desconto, você entregue bônus, para que eles automaticamente, ao comprar o seu produto, ao comprar a sua prestação de serviço de educação, eles percebam que estão ganhando um pouco mais. Porque muitas vezes as pessoas negociam com você preço, não porque elas querem pagar menos, mas basicamente porque elas querem ter alguma vantagem. E se você se prepara antecipadamente e diz que, por exemplo, ela está pagando por 4 aulas, mas ela vai ter uma aula extra, um material exclusivo, aí sim ela percebe um valor maior, tá bom? Obrigado pela tua participação, cara, espero que eu tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, pode escrever pra gente, acesse o nosso site openmaker.ind.br. Falou? Obrigado, Edu, a gente se fala. Pitch do empreendedor. E agora vamos dar continuidade ao nosso programa. Temos mais um momento interessante daqui a pouquinho, lembrando para você que a gente tem entrevista, mas agora nós vamos ouvir a apresentação do Felipe. O Felipe ele vai fazer o pitch da startup dele, que é a Play to Sell. A Play to Sell hoje trabalha com capacitação de vendedores. E olha, vender é uma das principais habilidades para todo empreendedor. Então, vamos lá acompanhar o pitch do Felipe. Espero que vocês gostem. Vamos lá, irmão. Arrasa no seu pitch. Olá, eu sou o Felipe, fundador da Play to Sell. A Play to Sell desenvolve uma plataforma gamificada para capacitação e treinamento de vendedores de uma forma divertida e engajadora. A gente sabe que agora é a era do consumidor. O cliente, antes de falar com o vendedor, ele faz muita pesquisa na internet. Quando ele vai falar com o vendedor, ele acaba sabendo quase tanto quanto o vendedor, ou até mais do que o vendedor. Então o desafio para esse profissional se tornou ainda maior. E o vendedor, por sua parte, precisa memorizar muita informação. Os produtos estão cada vez mais complexos. E aí, nesse sentido, as empresas desenvolvem treinamentos tradicionais. Só que os treinamentos tradicionais não engajam
engajam, não motivam, as pessoas ficam distraídas durante o treinamento e não assimilam muita coisa. Esses são os grandes desafios que as empresas têm para formar seus times de vendas. E aí, nesse sentido, a gente desenvolveu uma plataforma que é baseada no Duolingo. Para quem não conhece o Duolingo, ele é uma plataforma de línguas que você aprende inglês jogando. Quais são os pilares? É gamificação, microlearning, que é dividir o conhecimento em pequenas pílulas de saberes, e mobile learning, que é você utilizar o celular para você aprender. E isso é muito legal, porque você tem uma série de vantagens usando o celular. Você pode jogar a qualquer instante. Às vezes, quando você está esperando um cliente no intervalo do trabalho, e você não precisa também se deslocar para treinar. Então você tem como vantagens o maior engajamento com a gamificação. Outra vantagem é métrica. Num treinamento tradicional você só tem uma lista de presença, geralmente. Num jogo você tem o score do jogador, então você sabe quantas vezes ele jogou, qual é as informações que ele já assimilou ou não. E outra vantagem é a memorização para aprendizado contínuo. O treinamento ele é pontual, você tem um dia do treinamento, passa um período, você acaba esquecendo as informações. Com game não, você vai jogando todos os dias e vai memorizando. A gente fez uma pesquisa e foi muito legal porque 98% dos jogadores disseram que aprendem mais com a Play to Sell do que com os treinamentos tradicionais. E isso nos deixou ainda muito mais confiantes do caminho que a gente estava seguindo. Então a gente desenvolve uma plataforma, a gente licencia para as empresas e os jogadores jogam gratuitamente. A gente tem uma taxa de setup e um FII mensal e o nosso site é www.p de play número 2s de cell.me p2s.me. Muito obrigado. E agora eu tenho o prazer de receber a Daniele Akemi, ela que é sócia fundadora da Techers, uma escola de programação, uma escola de tecnologia, uma escola de inovação em Uberlândia e está começando agora a fazer sucesso. Dani, vem com tudo e conta mais pra gente sobre a Techers. Olá, meu nome é Daniele Akemi e sou uma das fundadoras da Techers, uma escola de tecnologia para todos aqui em Uberlândia. Na nossa escola oferecemos curso para crianças e adolescentes de robótica, animação digital, programação de games, aplicativos, mídias digitais e a partir do ano que vem também ofereceremos estes mesmos conteúdos para os adultos que querem ser alfabetizados digitalmente. Precisamos pegar o que já era importante e misturar com o novo para transformar em algo ainda melhor. Precisamos conectar. Isso mesmo, conectar o nosso olhar sensível para que a tecnologia permita interação, acolhimento e um olhar sensível e individualizado para tudo e para todos. Mas uma coisa é fato, a tecnologia veio para ficar e por isso trabalhar o pensamento computacional é fundamental na formação dessa geração. Em meio à pandemia, o setor de comunicação digital cresceu exponencialmente. Startups e empresas de TI dominaram o mercado e as apostas dos economistas. O Ministério da Educação diz que temos que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, seja para se comunicar, acessar e transmitir informações, conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Complicado, né? Na verdade, não. O que temos que fazer é procurar escolas especializadas para que seu filho possa aprender a tecnologia de forma ativa. Os pais que matriculam seus filhos em escolas de tecnologia como a minha fazem isso porque percebem o quanto essa geração ama e é aficionada por tecnologia e dispositivos eletrônicos, é claro. E por isso procuram uma instituição de confiança para que esses alunos possam ter uma referência de como também usar a tecnologia para algo proveitoso para a sua formação lá na frente, como um cidadão ou como um profissional para o mercado de trabalho. Aliás, falando em mercado de trabalho, não sabemos quais profissões teremos no futuro. 65% das profissões que seu filho ainda vai ter não existem e serão definidas pelo avanço tecnológico conquistado nos próximos anos. Por conta disso, a minha dica aos pais é que é fundamental preparar o seu filho tecnicamente para acompanhar e ir conhecendo a fundo essas novas ferramentas digitais.
dominar programação e a linguagem dos computadores e investir em escolas que estimulem também outras habilidades comportamentais, como a criatividade, a capacidade de se adaptar, de trabalhar em grupo, de conseguir compartilhar suas ideias e vender o seu peixe e uma inteligência emocional. Quem tiver interesse e quiser conhecer mais, acesse o nosso site www.techers.com.br ou no nosso Instagram, @TeckersUberlândia. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Dani Akemi, que pitch maravilhoso, veio até com um brinde de dica, olha, muito legal, parabéns pelo teu trabalho, criar uma empresa do zero não é fácil, ainda mais uma empresa de educação. E a dica para os pais foi muito pertinente. Atenção, pais, dominar a linguagem dos computadores vai fazer o seu filho sair um passo à frente. Obrigado pela contribuição, generosidade, Dani. Vamos com tudo, porque esse aqui é o Open Maker Cast, um programa feito para você e por você. Vem com a gente. Entrevista. Hello, Founders! Alô, comunidade! Já estamos de volta aqui no Open Maker Cast. Como você sabe, o programa que é feito por você, para você, sempre aberto e liberado. E chegou aquela hora que todo mundo espera, todo mundo aguarda, que é a nossa entrevista do dia. E para receber hoje aqui nas nossas suntuosas instalações digitais, porque lembrando que ainda estamos em tempo de pandemia, então estamos gravando remotamente, respeitando o distanciamento físico, porém nunca o distanciamento social. Porque segundo Leonardo da Vinci, junto não significa perto, junto significa dentro, e esse cara tá dentro do meu coração há muitos anos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Guilherme Junqueira, bem-vindo! Eu que agradeço, Mackenzie, amigo de longa data, muitas histórias boas de empreendedora junto. Obrigado aí pelo convite, espero que esse papo seja muito direto e reto, como sempre são as nossas conversas, né, Mac? Então vamos nessa, já que você falou sobre o tempo da nossa relação e da nossa amizade de tanto tempo, vou pegar esse gancho do tempo para te fazer uma provocação. Até o final de 2019, uma máxima, muitos palestrantes falavam, era que se a gente tivesse congelado uma pessoa há 200 anos e descongelasse ela agora, tudo seria diferente, menos a sala de aula. Gui, em 2020, pós-pandemia, isso ainda continua sendo verdade? Não por querer, né, mas sim por obrigação, as salas de aulas estão mudando. Mas eu me lembro que ano passado eu fiz um TEDx lá na Unicinos e eu fiz exatamente essa comparação do dia que eu nasci, né, uma foto de universidade que estava tendo uma aula no dia 5 de outubro de 88 e depois de 30 anos uma foto de outra sala de aula, mas muito semelhante, né? Para mim, assim, a grande evolução que a gente teve em vários setores, né? Você não pede comida como você pedia antes, você não chama um transporte público como você fazia antes, mas a educação, infelizmente, teve que sofrer, né, o baque que a pandemia nos trouxe para entender que dá, sim, para trazer novas formas. E aí eu não estou falando só aula online, né? Porque muita gente teve que se adaptar da maneira mais brusca possível, mais difícil possível e sentir os efeitos, né, do engajamento, da retenção, enfim, de várias coisas que são desafios que a gente que é nascido digital, a Gama Academy, desde os primeiros insights ali de educacionais, já trabalha com metodologias ativas e modelos educacionais que tangem muito mais a experiência do aluno, colocando o aluno no centro e trazendo autonomia para esse processo de aprendizagem. A gente começou a perceber que um monte de universidade que já estava preparada nadou de braçada. Várias que não estavam perderam grandes oportunidades e tiveram que fazer esse setup muito rápido, né? Então, infelizmente, a resposta é sim, Mac. Se passasse 200 anos ainda estaríamos, né, da mesma forma. O que eu acredito que vai mudar muito é a cabeça, o mindset de vários dos gestores educacionais e dos profissionais de educação, entendendo que, de fato, não é só ligar um Hangout, um Zoom ali para passar a aula, tem vários outros elementos que tornam a experiência de aprendizagem algo prioritário e conectado com o que você vendeu lá atrás de proposta de valor, né? Que seja um emprego, uma carreira, ou um aprendizado, alguma coisa prática, tem que ser cumprido e esse é o dever e o papel de todo educador. Muito bom. Você está falando do educador aí e eu estou lembrando muito dos professores
que eles meio que foram obrigados a se reinventar também, né? Professores que mal saíam em fotos, hoje estão sendo obrigados a se reinventar. E hoje mesmo a gente recebeu uma pessoa aqui mais cedo perguntando sobre quais essas dificuldades que a gente tem hoje dessa mudança como um todo e como que a gente pode buscar novas tecnologias sociais para ajudar no desenvolvimento e também no encontro de novas metodologias e até mesmo plataformas para ajudar o professor. Na tua visão, Gui, hoje a Gama é uma dessas grandes referências hoje na área de educação. Vocês começaram formando profissionais para demandas que nem que as empresas ainda sabiam que existiam. Muitos termos hoje que a gente fala muito no mercado foram cunhados ou até mesmo popularizados por conta da Gama Academy, como é o próprio termo do Hyper. Pouco se falava no Hyper, do profissional de marketing misturado com profissional de tecnologia. Assim, se você pudesse dar um conselho para esses educadores, para esses donos de escola, quais que seriam esses conselhos seus? Esse desafio foi um desafio quase que da noite pro dia, né? Então eu me lembro até falando de como a gente aqui na Gama teve também que se adaptar, por mais que somos uma startup totalmente digital, a gente tinha um dos nossos programas que eram híbridos, que significa que a gente tinha aula durante toda a semana, online, cada um na sua casa ali, no seu momento, no seu horário, na sua velocidade, e aos sábados a gente tinha encontros presenciais, onde a gente invertia o modelo de sala de aula, né? Lá na sala de aula você ia presencialmente para fazer as atividades práticas, diferente do que a gente vê hoje em escolas e universidades, que a tarefa te dão para você fazer com seus pais e seus pais não lembram mais de como faz fórmula de Bhaskara. Você chega lá para fazer a tarefa com alguém que não sabe a parte técnica. Então a gente inverte isso. Passa a teoria antes e a sala de aula invertida, ela pressupõe que você então tenha o apoio de mentores e pessoas mais experientes ali para fazer as atividades práticas. E aí a gente se viu dentro de um cenário numa sexta-feira, tendo que se adaptar para o sábado para fazer este modelo, onde eu tinha uma operação de 200, 300 alunos em 4 salas de aulas diferentes, em 4 skills, hard skills diferentes, tendo que se adaptar ao modelo online, colocando os mentores também, treinando os mentores. Então foi super, super rápido para a gente se adaptar. Tudo bem, vocês já são uma startup, vocês tiveram essa facilidade de ir lá assinar um Zoom, assinar um Miro, por exemplo, que é uma plataforma online que faz a facilitação gráfica ali, mas é muito da massa cefálica sendo extremamente utilizada para você ver como esse learning experience vai ficar. Imagina que a gente tinha uma dinâmica, por exemplo, de você fazer uma torre de marshmallow no topo de uma torre de macarrão. Quem fizesse a maior torre de macarrão ganhava. Como que você faz isso no online? Porque é um negócio que traz uma experiência espetacular de trabalho em equipe, de conflito, de pensamento lean. Então, várias coisas que a gente realmente fazia ali, que eram vivenciais, tiveram que se adaptar. E a gente criou outra dinâmica que dá exatamente a mesma experiência. Não vou dar spoiler aqui para quem for ainda fazer esse programa, mas é espetacular e a gente tem exatamente os mesmos outcomes. E sabe quais são as ferramentas que a gente utiliza? Continuamos usando o Zoom, que é a conexão, que é como se fosse eles em volta de uma mesa. E conseguimos agora usar o Google Presentation, que é o Google PowerPoint, para que a dinâmica seja feita, mas não é exatamente a mesma dinâmica. Mas você entende, Mac, que o que eu tô puxando aqui é muito mais o que você faz do que o como você entrega. Então, é muito mais importante que os profissionais de educação foquem muito mais no outcome. Então eu preciso que essa pessoa tenha isso, essas skills, essas habilidades, esse desenvolvimento de comportamento. E às vezes eu tenho que fazer coisas que essa pessoa não quer. Essa pessoa não sabe que precisa. E isso faz parte do papel de um educador. Óbvio que eu estou falando sempre dentro do nosso escopo aqui de educação para o mercado de trabalho, mercado digital, economia criativa. Mas eu costumo dizer que o aluno tem muito essa tendência de terceirizar a culpa do seu aprendizado ou a responsabilidade do seu aprendizado para alguém. Se matricular em um curso, basicamente é isso. Eu vou ganhar uma apostila, vou ter um fingindo que me ensina, outro aqui fingindo que aprende. Então é um processo de disciplina e autorresponsabilização. Quando você traz isso para o educador, é a mesma coisa. Você tem que realmente ralar mais, vai ter que pensar um pouco mais e não terceirizar a experiência de aprendizado do seu aluno para uma ferramenta. Porque simplesmente você vai estar substituindo 4 paredes e uma carteira de sala de aula por um sistema de transmissão online, que não é isso. Hoje em dia está muito mais fácil matar a aula. É só você desligar a câmera e o microfone. Pronto, já estou matando a aula. E aí criaram-se várias ferramentas, por exemplo, como um plugin do Chrome
Chrome que chama Voa Conecta, que eu utilizo muito nas minhas aulas, que ao longo da fala eu vou vendo interações, eu vou pedindo interações. Coloca a mãozinha, quem concorda? Eu vou mandar o quiz agora que vai aparecer na tela do Hangouts aí pra você. E aí tem sempre aquele que fica lá e não participa de nenhum. Então, claramente, é aquela pessoa que deixou ligado pra tentar ganhar presença e não está participando. E aí um segundo fator, Mac, que eu acho que é ignorado completamente nos processos de aprendizagem e faz parte dos nossos pilares aqui, é que a gente tem que usar pessoas como parte do processo do sucesso do aluno na experiência de ensino. O que isso significa? Quando você está ensinando individualmente, você está deixando a responsabilidade para o indivíduo. Isso significa que ele vai ter a decisão de ter disciplina ou não para fazer as coisas que precisam ser feitas. Coloca ele com um par, um buddy, e aí você faz um ensino baseado em peer learning ali, já muda a história. Quando você coloca, então, squads ou grupos multidisciplinares, muda completamente a história. Porque eu sou do time aqui de programação, o Mackenzie é do time de vendas, e eu preciso dele, ele precisa de mim, e se um cair, o grupo todo cai. Então, existe um negócio mágico que chama accountability. E quando a gente usa pessoas com a mesma motivação intrínseca e dá um tempo para elas executarem ou aprenderem algo para executar, elas fazendo isso em grupo gera umas às outras accountability. E essa é a mágica de fazer as pessoas quererem estudar, se desenvolverem, porque hoje os processos estão muito um só solta conteúdo e espera que o outro ali absorva. E isso não é um fato. A aprendizagem é o resultado daquilo que se aprendeu na teoria, aplicado na prática e que você teve, de fato, ali uma consolidação de coisas boas ou ruins. Você pode ter resultado ruim, mas aquilo trouxe aprendizado para você. Então, eu acho que esse é a dica aí que eu daria para as pessoas realmente não terceirizarem para tecnologia o que é a responsabilidade do educador. Certa vez eu escrevi um artigo crítico, logicamente, falando que fingir que trabalha é tão bem visto quanto trabalhar de verdade. E é basicamente isso que a gente acaba aprendendo na escola tradicional, porque a gente fica sempre se apoiando ali, alguém vai entregar. E nesse novo modelo, o modelo do accountability, onde você cria essas estruturas onde elas são interdependentes, é um modelo que é o modelo real das empresas hoje, em especial das empresas scale-ups, que estão crescendo consideravelmente, que as empresas que dependem de que todo mundo faça a sua parte para que a coisa aconteça. E fica muito claro e nítido quando alguém não executa a sua parte, fica claro diretamente. Eu acho isso muito legal. Ô Gui, em 2016, se eu não me engano, eu estava dando uma palestra em BH, e aí eu tava falando com você e você falou assim, não, tô indo pra BH, vai ter primeiro bootcamp aqui da Gama, passa lá, se não me engano foi o aquecimento foi num restaurante, que tinha um segundo andar lá, e foi um bar, e a gente fez o rap ali, e eu lembro que naquela época, o teu principal foco era ser uma empresa de transformação tecnológica e que ensinava às pessoas profissões do futuro. Então a gente tava ali falando muito sobre coisas que as pessoas iam demandar muito no futuro. O perfil do cliente da Gama continua sendo esse ou mudou? Continua. A Gama é uma escola que nasce para suprir uma demanda de digital skills, que é uma demanda sem precedentes, que já tem muito gap. Imagina o gap que vai ser ainda maior com todo esse advento de tecnologia, evolução de carreiras, novas carreiras e tudo mais. E a gente fez uma escolha desde sempre, que agora ela se prova muito assertiva, Mackenzie, quando as pessoas veem, nossa, o Google criou a própria universidade deles, e eu tô cantando essa bola há 4 anos. Eu falei, quem vai realmente concorrer com uma Croton, com um grupo Anima, com uma Ser Educacional, não vão ser elas mesmas umas às outras, né? Porque esse mercado vai se consolidando, vai comprando outro e tal, e as vantagens competitivas daqui a pouco só são reguladas em preço. E quando você vai por preço, significa que talvez você não esteja indo por valor, né? E o valor entregue e percebido pelo seu cliente. E eu sempre disse que quem realmente ia competir são as grandes empresas que vão cansar de esperar as universidades cumprirem o seu papel e formar bons profissionais para depois elas contratarem, e elas mesmas vão começar a formar. E foi isso que o Google fez, levantou e falou assim, universidades americanas, as top são muito caras, muito difíceis, formam um volume muito baixo, e as outras acabam não formando tecnicamente como eu gostaria. Então eu vou fazer. E quem melhor para ensinar hard skills técnicas, digitais e tecnológicas que quem cria a tecnologia do futuro?
E essa foi a nossa premissa. Eu sempre disse que a manutenção da gama e a sobrevivência para ser uma empresa gigante e duradoura seria segurar no pulso das empresas. E é isso que a gente fez desde o início, segurando no pulso do Nubank, da Vtex, de várias das startups que estavam fazendo as suas revoluções, Móvel e iFood. E a gente conseguiu entender muito bem que o grande jogo desse mercado digital é fazer um job description virar uma ementa. O que significa isso? Eu preciso desse profissional aqui. É um job description, né? É a descrição da vaga. Então eu vou transformar isso em um curso que vai transformar essa pessoa em uma pessoa apta para já chegar jogando. Ela pode se matricular sem chuteira, mas até o final do jogo ela vai ter chuteira para chegar jogando. E é isso que a gente conseguiu focar. Então continuamos, Mac, desde 2016, quando você bem disse, começamos lá em Belo Horizonte, que foi o nosso nascimento, nosso MVP foi lá, apesar da nossa sede ser em São Paulo. Começamos então com um programa para formar pessoas em programação, design, marketing, vendas, e desde então a gente se especializou e virou referência nessas 4 áreas no formato de ensino para empregabilidade, né? A gente conseguiu números excelentes aqui, de cada 10 alunos que se formam na Gama, 9 já saem empregados em menos de 120 dias. Então isso é uma prova do que o mercado está junto com a gente. E aí, só adicionando um ponto que talvez seja novidade para algumas das pessoas, desde 2018, grandes empresas de tecnologia começaram a vir nos procurar e falando que, legal demais, eu estou contratando várias pessoas aí que vocês formam, mas eu precisava de algumas adaptações para o perfil aqui de profissional ou de skills que eu preciso. Eu precisava também de mais volume, eu quero contratar não só 16 programadores como o iFood foi lá uma vez e contratou num programa só, eu preciso contratar 80. E aí, então, pediram pra gente fazer um modelo quase que white label desse programa, desse processo que a gente faz, que mistura recrutamento e educação em uma coisa só, porque eu acredito que essas coisas, elas têm que andar juntas, né? Não adianta você tem que contratar e depois educar, ou você tem que educar antes também, assim como você faz com seus clientes, né? Um funilzinho ali, para que você tenha as melhores pessoas bem evangelizadas ali nos assuntos que você precisa. E aí, desde então, lá com TOTUS, com a Vanad, com a Accenture, com Cielo, com diversas das grandes empresas de tecnologia que têm as dores de ou escalar, né, quando já está numa fase growth stage ali, unicórnio e tudo mais, times de tecnologia em pouquíssimo tempo, ou as empresas tradicionais que estão fazendo transformação digital, e é o caso da gente atender hoje Itaú, Ambev, Magalu, enfim, diversas empresas que a gente sabe que estão colocando o tech dentro do seu core ali. E isso fez com que a gente, então, criasse uma business unit aqui que, durante a pandemia, cresceu também perante esse cenário, né, de empresas que estavam precisando ou treinar seus times ali com capabilities digitais ou fazer esses processos que a gente chama de education recruiting, que é quando a gente transforma o processo de recrutamento em um processo educacional. A gente abre lá o Magalu Academy e traz as pessoas que, de fato, querem se conectar com a marca, mas, acima de tudo, vão ganhar uma bolsa de estudos para se formar e estarem cada vez mais prontos para entrar depois na empresa muito mais preparado. Então, essa é a sacada de empresas que vão estar à frente do seu tempo, fazendo essa maquininha de talentos não ser mais um problema, porque hoje, definitivamente, todos os fundos de investimento, você que está na cadeira de investidor sabe disso, que a maquininha de talentos sempre tem sido uma pedra no sapato dos empreendedores, dos investidores. Tá aqui, ó, agora eu coloquei o dinheiro, o que você faz agora? Você sabe fazer uma máquina para triplicar o seu time de tecnologia agora? Então, isso tem sido, de fato, uma crescente e talvez seja a novidade aí a acrescentar respondendo sua dúvida. Bom, Gui, uma coisa que eu aprendi muito com você é que o empreendedor ele tem algumas funções básicas, em especial se ele for o líder, se ele for o CEO, se é o cara que está na frente da empresa, que é vender, recrutar e tem outras, né? Quais são as outras, Gui? Bom, captar grana é um game que, para quem entra dentro desse modelo de startups, de alto crescimento e alto impacto em menor tempo, precisa de injeção de capital para que você faça em menos tempo tudo isso. Então, esse relacionamento com os investidores, saber como funciona a Venture Capital é uma das prioridades. E eu adiciono mais uma, que é o guiar, né? A visão do empreendedor, o propósito, aquela respiração e transpiração do dia a dia, tem que ser passado para o time, tem que ser passado para o produto, tem que estar conectado com o mercado como um todo. Então, é guiar, é captar grana, é vender e recrutar as melhores pessoas. Eu faço uma analogia, Mac, que é assim, CEO é motorista de ônibus.
Sua função é começar com um ônibus pequenininho e crescendo ele ao longo do tempo, estruturando ele, fazendo uma coisa que é a prioridade, que é colocar as melhores pessoas, desde os seus sócios, as pessoas ali que vão estar no dia a dia contigo dentro desse ônibus. E são essas pessoas que vão criar o GPS, ou seja, vão ter a bússola ali de onde ir, de qual caminho ir mais rápido e de forma menos tortuosa. Só que quem aponta a direção para onde vai também é o motorista de ônibus. Então, trazendo uma hipótese aqui, você começou empreendedor, a sua jornada, você sabe que você quer ir para o litoral, só que você não sabe se é em Maresias ou Olinda. Então o seu time vai te ajudar aí executando e aprendendo quais são os melhores caminhos para que você chegue naquele tão sonhado litoral que é o seu propósito, a sua aspiração desde o início, que é o fator predominante de sucesso em vários empreendedores, pelo menos que eu conheço, é se apaixonar pelo problema e não pela solução. E isso tem sido parte do meu caminho de jornada e eu me conecto muito com esses 4 itens aí que você disse. Sensacional. Eu acho isso incrível que você está falando, em especial porque a gente percebe que hoje você está simulando um processo que ele acontece nos Estados Unidos, mas no Brasil ele acontece ainda de maneira muito incipiente. Quer dizer, fora do Brasil, quando uma empresa quer inovar, a primeira coisa que ela faz é buscar uma universidade, é buscar um instituto de educação. Aqui no Brasil, quando a empresa quer inovar, ela vai buscar uma consultoria. E o que você está fazendo é aproximar a área de educação para, não só aproximar, mas trazendo a área de educação para dentro da empresa, fazendo com que ela transforme esse job description numa emenda. Então você tem profissionais muito mais capacitados e que entendem a cultura da empresa. E outra coisa, também torna o processo de recrutamento mais barato também, não é? Ou tô errado? Com certeza. Eu sou ex-Ambev, então dentro da Ambev, uma das coisas que a gente sempre ouvia e falava enquanto líder, uma das grandes diferenças competitivas entre as empresas são as pessoas. Porque às vezes você vai lá e consegue copiar um produto, você consegue inovar no modelo de negócio e ser um pouco mais rápido, mas as pessoas, o jeito que ela pensa, o senso criativo, o modo de execução, o modo de gestão são coisas únicas. E essas são core. Então as empresas passaram da hora de olhar e enxergar isso e colocar pessoas como seu grande ativo, né? São poucos os CEOs que têm essas people skills, human skills, que olham e colocam prioridade, né? Quando tá com 30 pessoas, eu já contrato um RH para o meu time, para fazer um processo ótimo de desenvolvimento de pessoas aqui dentro, mas também uma máquina de escalar recrutamento e seleção. E aí, quando as empresas começam a fazer isso e terem essas maquininhas as a service, essas universidades que colam ali, e eu posso ser esse education recruiting as a service ou até mesmo training, né, onboarding as a service para essas empresas, elas começam a ganhar competitividade, velocidade e começam a ganhar pessoas que respiram outras skills. Então, quando a gente fala de valor, a gente sabe que contratar errado custa de 6 a 9 salários do profissional que foi contratado errado. Isso significa que daqui 3 meses, se aquela pessoa que você acabou de investir num puta processo de recrutamento, onboard, tudo mais, vazar, sei lá, 6 meses, vai custar 6 vezes o salário que você contratou essa pessoa. Então acaba sendo mais barato você fazer processos mais profundos, assertivos, né? Mais recorrentes, mais assertivos, porque daí você de fato conecta a marca empregadora, ou seja, o valor, o propósito, o que essa pessoa está buscando, está se conectando com o que você também está buscando. Depois eu ajudo as pessoas a chegarem já com skills e bagagens um pouco mais aprimorados. Então acaba que o seu custo, o ramp-up dessas pessoas, ou seja, o tempo que demora para ela estar exercendo 100% do que aquela cadeira, aquela função exige dela, acaba sendo muito mais rápido. Então, se você pegar em casos de vendas, a gente tem vários casos de alunos nossos que, diferente do mercado de SaaS, né, que é de software sob serviço, que batem meta, 100% da meta mensal depois de 6 meses de rampagem, né, pegando o jeito de fazer, tem alunos nossos que batem meta com 3 meses, meta full. Então, isso significa acelerar o processo que você vai ganhar, mas isso é muito difícil mensurar, Mac. O RH, ele por muito tempo foi transacional. Era contratar, demitir, folha de pagamento, não era estratégico. E aí você vem com startups que tem pouca grana, tem uma ambição grande de fazer coisas extremamente desafiadoras, ele tem que achar pessoas boas. E aí vai lá,
vende o sonho e executa, mas de fato coloca people em primeiro lugar, porque não dá. E aí o RH passa a ser o braço direito e esquerdo do CEO. Não é mais o tradicional de só solicitar coisas para executar. Não, é para ajudar a pensar, para fazer estratégia junto, é para escolher a linguagem de programação que a nossa nova plataforma vai de acordo com a disponibilidade de profissionais naquela linguagem que existe no mercado. Então, isso nunca foi pensado e feito há 4, 5 anos atrás e agora começa a ser, não é uma tendência, mas é a vivência atual. Então, eu acredito que esse tem sido o grande diferencial competitivo dessas empresas que estão escalando processos e produtos através de pessoas muito boas. Ô Gui, está na reta final aqui, eu tenho um monte de coisa para te perguntar ainda, porque esse papo, quando a gente começa a falar disso, você sabe que eu sou um apaixonado por isso, e é uma coisa que eu gosto muito, eu falo sempre pro CEO agora que as startups, elas começam como famílias, depois elas crescem para tribos, para vilas, para cidades, como o Reid Hoffman fala no Blitzscaling, mas se a gente está como uma família hoje, uma família que está crescendo, não adianta a gente ter, por exemplo, um CEO, um pai que só é pai. Ele tem que ser pai e mãe também, né? Então a gente fala muito hoje sobre, você não pode ser só CEO, tem que ser CEO, CFO, tem que ser diretor de RH, você tem que ter múltiplas funções, até com que a sua empresa se torne uma cidade, uma nação, e aí sim você pode querer ser uma coisa só. Mas até lá você tem que ter múltiplos aprendizados. Isso impacta também diretamente em falar para que todos os membros não podem pensar que eles são só funcionários, porque funcionários que funcionem, eles têm que pensar que eles são membros do negócio, são intraempreendedores. Então eu queria pedir a sua opinião sobre o intraempreendedorismo, né, e o quanto se impacta na educação e no desenvolvimento dos negócios hoje. Complementando a fala da multidisciplinaridade, do perfil T-shaped, que é aquele que tem o seu T vertical, que é profundo, especialista, mas você também é superficial e mais generalista em outras coisas. Mas uma das coisas que define muito bem que o CEO é um dos C-levels que tem uma função que chama Duque da IVE. Então, o desafio que existir, você vai sentar naquela cadeira e vai executar. Eu lembro de um dia ter ido almoçar com o Nardon, Bruno Nardon, que estava frenético na expansão da RAP no Brasil, estava indo para Recife, tinha voltado de um outro estado em Curitiba, estava completamente corrido e tudo mais. E eu perguntei, cara, mas como está sendo a sua rotina hoje? Ele falou assim, sabe aqueles caras que pulam em cima da bomba para evitar que a bomba pegue nos outros? Então, eu sou essa pessoa. Quando vem uma bomba, eu pulo nela, eu venho na bomba e é isso. A vida das pessoas que são problem solvers é simplesmente de olhar um problema, enxergar nele uma tentativa de oportunidade, mas resolver rápido, da melhor forma que cause menor impacto possível. Então, acho que isso é um core skill que tem que estar na cabeça de todo mundo, independente se é um empreendedor ou intraempreendedor. É aquilo que a gente diz que se você não está em busca de uma solução, você é parte do problema. Totalmente isso, eu sou muito de acordo com isso, tanto é que 2 dos nossos valores têm a ver com isso. Um é Be a Owner, que é seja cabeça de dono, né? Pense realmente nisso, e Be a Changemaker, que é muito nessa questão de problem solving. E aí, quando você fala de empreendedor, eu fico revendo a minha própria carreira e como eu acredito muito que liderança não é um cargo, é uma atitude. Empreendedorismo não é um CNPJ, é uma atitude. E isso significa você ser apaixonado por aquilo que você faz, mas querer todos os dias estar 3 passos à frente daquilo que você está fazendo e tentando melhorar esse processo. Então, antes mesmo de querer empreender ou de pensar em sair, eu era aquele estagiário que juntava as caixas de papel, né, dentro dos setores para reutilizar papéis que não iam ser descartados. E eu fiz isso durante um ano, colocando lá no depósito da universidade onde eu trabalhava, e depois de um ano, parte da festa de fim de ano da universidade, com 1.000 funcionários, olha isso, foi pago pelos papéis reciclados de um estagiário que foi juntando isso ao longo do ano, com uma iniciativa própria, ninguém me mandou fazer isso não, e conseguiu pagar a parte da festa de fim de ano. Isso é ser um intraempreendedor. Ninguém te pediu nada, é quando você troca a obrigação que está no seu job description pela preocupação que está no seu instinto profissional, tentando fazer com que problemas sejam muito melhores resolvidos, com que se eu faço uma vez, eu crio um processo para que eu não precise repetir isso. Você só vai ser promovido quando você preparar muito bem a próxima pessoa para sentar na sua cadeira. E isso significa deixar processos prontos para que essa pessoa não tenha que começar do degrau número 1, que foi onde você começou. Tem que começar no degrau número 3, porque você já construiu
construiu parte de tudo isso. E ali é um jogo de frescobol, quando você tá falando de uma companhia, de um time. Você não tá falando de um jogo de tênis que o seu foco é passar a bolinha pro lado de lá e querer derrubar o coleguinha porque você vai conquistar o cargo dele, ele tá disputando contigo e tudo mais. Os melhores profissionais que eu conheço são profissionais que jogaram junto e não deixaram a bolinha cair ali, ó, igualzinho no frescobol. Não tem vencedor. Vence quem conseguir ficar com a bolinha mais vezes tabelando, tocando e fazendo os processos, os produtos serem criados e as pessoas conseguirem conviverem com harmonia, felicidade. O funcionário feliz é mais engajado, dá mais resultado. Diversidade claramente é algo que precisa ser uma preocupação na cabeça de todo mundo, independente se você é líder ou não. Então, tem vários assuntos que já são tabus, temas vencidos, mas mesmo assim o intraempreendedor que não olhar isso e não entender que quem é o gerente da carreira dele é ele mesmo e parar de ficar terceirizando com um plano de carreiras, é aquela pessoa que realmente vai crescer, porque vai ser convidado por outra área para ir para atuar, ou o seu próprio líder vai reconhecer e vai ver, e quando não tiver mais como você subir, você vai ter que interpretar se a empresa que você tá é uma escada rolante descendo ou uma escada rolante subindo, né? O ideal é que todas as empresas sejam uma escada rolante subindo, e isso significa que mesmo parado,